Um estudo da Universidade do Rio Grande do Sul mostrou que a baixa escolaridade é um fator de risco para o chamado declínio cognitivo, que é uma das características de quadros de demência. É um assunto sério. A gente precisa entender como reconhecer o que é esse declínio cognitivo e como pensar na prevenção dos mais jovens. Vamos conversar com o Ralf Assé sobre esse assunto agora. Ô Ralf, eu queria que você começasse explicando para o pessoal de casa o que é declínio cognitivo. Oi, Roger, boa tarde para você também que nos acompanha. A gente vai conversar agora com o Dr. Ernesto Betelli, que é neurologista, porque ele vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que é esse declínio cognitivo e de que forma isso impacta na qualidade de vida, em relação também a essa baixa escolaridade. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Na verdade, vamos imaginar o seguinte, o cérebro é uma grande esponja. Quanto mais você der informações para ele, mais vai ser absorvido e mais ele vai criar uma reserva cognitiva. Ou seja, quem tiver mais anos de estudo na escola formal, vai criar uma reserva cognitiva maior. Então, evidentemente, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, você vai consumindo isso. Quem tiver mais, sai melhor, no final das contas. Então, nós temos grandes estudos hoje mostrando que as pessoas que têm mais anos de escola têm uma menor probabilidade de ter Alzheimer, de ter déficit cognitivo, de ter alterações importantes na vida. Evidentemente, tem outros fatores que cooperam, mas esse é um dos fatores importantes que realmente são marcantes e nós sabemos que isso acontece com certeza. Lógico que o estilo de vida vai influenciar. Por exemplo, uma pessoa que estudou muito, por muito tempo, e depois para totalmente de fazer qualquer coisa, não lê mais, não estimula mais o cérebro, não aprende coisas novas, não se importa em se conectar em coisas novas, evidentemente, ele vai ter um consumo cognitivo muito maior e também vai ter problemas. Então, assim, esse equilíbrio é uma coisa importante. O que nós dizemos hoje? Primeiro, quem não tem uma baixa escolaridade não significa que necessariamente vai ter Alzheimer, por exemplo, vai ter uma demência. Mas a probabilidade é maior. Então, essas pessoas elas têm que investir mais em outras coisas. Ler mais, se preocupar em fazer coisas novas, ter atividade física, se equilibrar do ponto de vista físico, né? Então, cuidar da pressão, cuidar da glicemia, cuidar desses fatores todos que também vão impactar no na diminuição cognitiva que vai acontecer. Então, assim, leitura hoje é uma das coisas que é básica para prevenção do Alzheimer. Quando as pessoas vão no consultório e falam assim, o que eu vou usar para não ter Alzheimer? Então, são 3 coisas básicas. Primeiro, atividade física. Segundo, melhorar a alimentação. Terceiro, ler e começar a fazer coisas diferentes e novas. Essa é a grande arma para você evitar problemas lá na frente. Lógico que quanto mais você tiver estudo, melhor vai ser isso. Quanto mais você fizer investir em você mesmo, menos risco você terá de ter problemas no futuro. Muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. A gente sai aqui do Dr. Ernesto, porque a gente vai continuar nesse assunto agora com a Amanda Moura, que é neuropsicopedagoga, porque ela vai falar do outro lado, que é desse estímulo. O doutor comentou aqui sobre leitura, né? Esse estímulo para jovens, crianças, para ajudar nesse desenvolvimento cognitivo. Boa tarde. Boa tarde. Sim, a estimulação precoce ela é a chave para um desenvolvimento adequado e saudável, né? Desde a primeira infância até mesmo a fase da adolescência. Então, é estimular a questão da leitura, mesmo que a criança não saiba ler, ler para a criança e com a criança é muito importante, porque vai se criando um repertório para a vida, né? Assim como o doutor disse, nós vamos agregando informação e agregando conhecimento. Então, não somente a leitura, mas como brincadeiras, a prática de esportes na primeira infância e na fase da adolescência também é muito importante. Então, a estimulação precoce, ela entra o básico bem feito, estimular a criança a brincar, a ler, a ter vivências para se ter repertório para um futuro saudável. Isso independente da idade. Quanto mais cedo começar, melhor para
esse desenvolvimento. Sim, quando a gente fala na questão de bebês, por exemplo, recém-nascidos até os 3 meses, é muito interessante que a gente leia para essas crianças, mostre figuras de livros, evite o uso de telas, por exemplo, até os 2 anos também fazer essa estimulação, deixar acessível para que essa criança possa manusear, existem livros adequados, né, para que não tenha nenhum tipo de acidente. Dos 2 aos 6 anos, também que a criança entra nessa fase de pré-escolarização, então estimular, fazer brincadeiras com rimas, brincadeiras de coordenação motora, isso é muito importante. Depois dos 6 aos 12, que já está nessa fase de escolarização, de alfabetização, ler junto com a criança, ler assuntos que sejam interessantes para a criança e para a família. E na adolescência também, estimular, trazendo numa livraria, saindo com a criança, tendo essas vivências junto com a família. É um repertório muito importante. Amanda, muito obrigado pela participação aqui com a gente aqui também. Roger, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Raul.